Eu publiquei hoje, dia 12 de julho, uma crônica sobre sonhos, na verdade sobre o grande poeta português Fernando Pessoa, e eu queria falar um pouco mais com vocês sobre ele hoje, sem repetir o que está publicado no texto, e tentando estabelecer uma ligação entre a poesia dele e a situação atual e prospectiva do Brasil. O livro, vou tomar como base alguns poemas de um grande livro de Fernando Pessoa que se chamou Mensagem, uma das poucas obras publicadas por ele em vida, e cuja leitura eu recomendo vivamente. Ali nessa obra você tem uma ideia do que foi a grandeza de Portugal no tempo das grandes navegações, que é um dos temas centrais deste livro chamado Mensagem. Foi através deste livro e de outras obras de Fernando Pessoa que eu me dei conta, quando travei contato com Fernando Pessoa pela primeira vez, da grandeza de Portugal. E vale a pena recuperar essa memória nas palavras maravilhosas de Fernando Pessoa. Eu vou selecionar dois poemas que eu sei de cor, na realidade, mas que eu vou manter aqui à mão para não errar. O primeiro deles se chama Ilhas Afortunadas e começa e vai assim: Que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutarmos cala, por ter havido escutar. É só se meio dormindo, sem saber de ouvir ouvimos, que ela nos diz a esperança, aqui como uma criança dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando. Mas se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. Lindo poema. O rei mencionado aqui fica mais claro quem é quando se lê esse poema no contexto do livro como um todo, Mensagem. Esse rei é Dom Sebastião, figura lendária na história de Portugal, um rei que teve o sonho de retomar o espírito da Reconquista e conquistar o norte da África, combatendo os mouros, os infiéis, e numa batalha de Alcácer Quibir, Portugal sofreu uma grande derrota e o rei desapareceu. Foi dado como morto, mas o corpo nunca apareceu. Criou-se então uma lenda de que Dom Sebastião estava vivo, escondido em algum lugar, em Ilhas Afortunadas, como diz o poema de Fernando Pessoa, que voltaria um dia para socorrer Portugal nos seus momentos mais sombrios. A ligação desse tema do sebastianismo com o Brasil é muito forte, porque o sebastianismo, o mito de Dom Sebastião, marcou não só a história portuguesa, mas também a história brasileira. Por exemplo, no século XIX houve movimentos revolucionários que tinham um forte conteúdo sebastianista, entre eles Canudos. Né? Mas tem também uma ligação entre esse mito do líder desaparecido que voltará com a situação atual do Brasil. Não vou dizer qual é, porque parece óbvio, e eu deixo a vocês a pequena tarefa de completar essa comparação. Mas eu queria dar um outro exemplo, também tirado de Mensagem, como eu disse, que é um maravilhoso poema chamado Mar Português, que é assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Aí vem um verso que de tão citado ficou meio trivializado, que é: valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E ó, reparem agora nessa passagem: quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Portugal, isso está muito bem retratado nesse livro Mensagem, é um país extraordinário, que pequeno, pouca dimensão territorial e populacional, na ponta ali da Europa, liderou a expansão europeia pelo mundo afora, com as grandes navegações. Foi percorrendo o litoral da África, passou o Cabo Bojador, percorreu a África inteira, virou o Cabo das Tormentas, redenominando esse cabo de Cabo da Boa Esperança, percorreu o Oceano Índico, marcou presença na Índia, marcou presença na China, marcou presença no Japão, enfim, teve um papel global e criou aqui deste lado do Atlântico o Brasil, este grande país que tem origem, em grande parte também em Portugal. Né? E esses poemas de Fernando Pessoa são uma lembrança viva do que foi esse grande espírito português. Né? Eu entendo que o Brasil pode ser, deve ser o herdeiro do espírito português, do espírito das grandes navegações.
Hoje mais do que Portugal, porque Portugal pequeno, meio que diluído na União Europeia, já não pode desempenhar esse papel de herdeiro do grande espírito português, a não ser em aliança com o próprio Brasil. É verdade que o Brasil é muito mais do que Portugal. O Brasil tem aqui a África, com a sua cultura, com a sua variedade, que está no sangue da grande maioria dos brasileiros. Tem os povos originários indígenas, que está também no sangue de grande parte dos brasileiros, com a sua variedade de culturas e de contribuições. Tem a contribuição de outros países europeus que aqui vieram, espanhóis, italianos, alemães. Existe aqui no Brasil a maior população de origem japonesa fora do Japão. E a população brasileira de origem libanesa é maior que a população total do Líbano. Estou dizendo tudo isso porque eu entendo que o Brasil tem um papel naturalmente global. É uma nação que na sua formação já é global. E ela pode muito bem desempenhar esse papel global, superada essa fase lamentável que nós estamos atravessando. Antes da pandemia, eu participei de um debate com um grande brasileiro, Saturnino Braga. O debate era sobre a Rota da Seda da China. E o Saturnino fez uma observação que eu não esqueci, uma observação muito interessante. O Brasil deve ter suas próprias iniciativas de alcance global, dizia ele. Por que não ter uma Rota da Boa Esperança? Uma rota que faça que o Brasil percorra de novo o caminho das grandes navegações portuguesas, abrindo-se para a África, para a Ásia, para o resto da América. Né? O Brasil tem que pensar grande, Rota da Boa Esperança. Temos que recuperar nossas empreiteiras. Podemos fazer isso com Itamaraty, os quadros excelentes, com o BNDES financiando a exportação de bens e serviços brasileiros, com as grandes empresas brasileiras que podem ter atuação internacional. Enfim, o Brasil é um grande país que não pode pensar apenas em si e na sua redondeza imediata. Nós já começamos a esboçar esse grande papel internacional no tempo do Lula presidente. E podemos voltar a fazê-lo com mais força, acredito, num possível futuro governo Lula a partir de 2023.